Bom dia, nono ano, bom dia com muito frio aí para vocês, hoje nessa segunda-feira gelada. Nós vamos lá. Bom, hoje, dia 25 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 4, Mundo em Conflito. Hoje nós vamos começar a falar a respeito do Império Russo. Até então nós vimos a questão da Rússia ali na Primeira Guerra Mundial, né, a participação que ela teve ali na Primeira Guerra. A Rússia que até então, até o finalzinho do século XIX, né, aqui no primeiro parágrafo da página 305, fala que o Império Russo era um estado essencialmente agrário até o final do século XIX. A maior parte da população era composta de camponeses pobres, muitos deles sujeitos à fome e ao analfabetismo. A Rússia até então ela era essencialmente agrária e era conhecida até mesmo como semi-feudal. De tão pobre, tão despreparada que era esse império, né? Quando vocês, não sei se vocês se lembram, no finalzinho do sexto ano, né? Vocês acabaram estudando a questão do feudalismo, como que era. A Rússia era até comparada à questão do feudal, era não feudalismo total, mas era semi-feudal. Bom, a maior parte da população, né, que eu falei para vocês, era composta de camponeses pobres, muitos deles sujeitos à fome e ao analfabetismo, infelizmente era predominante ainda na Rússia. Acho que 80% da população era analfabeta nessa época, muito grande, né, a taxa. Bom, o governo era exercido pelo czar. Czar é um título semelhante ao de um imperador, era o czar Nicolau II, né, que em 1917 era ele que comandava ainda, da dinastia Romanov. O poder era totalmente centralizado nas mãos dele. Ele governava de maneira autoritária, era apenas ele que governava, ele não dava voz a ninguém que quisesse tentar ajudar, era apenas ele que governava ali, de maneira totalmente autoritária. Bom, ali fala um pouquinho antes os antecedentes, né, de 1917 dessa questão. Durante as últimas décadas do século XIX, o governo do czar Alexandre II, até então, no finalzinho do século XIX ainda não era o Nicolau II, era o Alexandre II, promoveu reformas buscando modernizar a economia russa, que até então era agrária, totalmente semi-feudal, né? Assim, foram realizados alguns investimentos com o objetivo de desenvolver a indústria e ampliar a rede de transporte ferroviário, por exemplo. Para concretizar seus planos, o czar aumentou os impostos e contraiu empréstimos de outros países como Inglaterra e França. Ou seja, ele tentou um empréstimo ali com a Inglaterra e a França, ele conseguiu, acabou tentando modernizar, tentando industrializar a Rússia, que até então era um país totalmente agrário, também acabava as pessoas passando muita fome por conta da questão do frio na Rússia, né? Nós sabemos que a Rússia é um país predominantemente é um país gelado, né? Então a agricultura também, para se desenvolver, ela precisa do calor, né? Não só do frio. Então era complicado, as pessoas acabavam ainda padecendo de fome. Pensando nisso, ele resolveu então não pensando na população em si, mas ele pensando na questão da modernização. Vou fazer um empréstimo ali com a Inglaterra e com a França e tentar modernizar a Rússia, tentar industrializar a Rússia. Bom, ele conseguiu, de fato, ali fazer uma industrialização, aqui até fala no terceiro parágrafo, que o desenvolvimento industrial atraiu muitos camponeses para os centros urbanos. Quando fala muitos camponeses, são pessoas que viviam da terra, que antes viviam da terra, que viviam ali plantavam, viviam da colheita, né? E sim, mesmo assim acabavam passando fome por conta dessa questão do frio, por conta que não dava muita agricultura, acabaram o quê? Indo para as cidades, né? Porém, a má remuneração paga aos operários, né? Eles foram para as cidades não para pensando em ter uma vida melhor, mas acabaram se tornando operários das fábricas que iam surgindo. Bom, porém, a má remuneração paga aos operários criou uma classe trabalhadora empobrecida nas cidades. Essa classe empobrecida é a classe que antigamente era dos camponeses que viviam da terra e que saíram do interior para ir para a cidade para trabalhar na indústria. Acabou gerando essa nova classe trabalhadora, que são, que são os operários, que se tornaram operários empobrecidos. E também surgiu outra classe, conhecida como, aqui fala no finalzinho,
Ao mesmo tempo, uma pequena camada da burguesia industriais obteve grandes lucros entre o final do século XIX e início do século XX, ampliando as desigualdades sociais já existentes no Império Russo. Então surgiram duas classes, as dos camponeses, que viraram operários trabalhadores, e dos pequenos burgueses, né, que eram os que administravam as fábricas, aumentando cada vez mais a desigualdade, ainda mais tendo um czar também que não estava nem aí para a população, que só queria ganhar em cima, né, que não se preocupava em nada. Bom, aqui no segundo item começa a falar já sobre a oposição ao czarismo. A crescente desigualdade social contribuiu para que ideologias como o socialismo se difundissem pelo país. Dessa maneira, no início do século XX, foram criados alguns partidos de oposição ao governo do czar Nicolau II. Agora já era o Nicolau II que estava governando, já não era mais o Alexandre, né? O principal nesse período foi o Partido Operário Democrata Russo, em que em 1903 se dividiu em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Bom, os bolcheviques eles tinham como um de seus principais líderes o Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Eles defendiam transformações rápidas e profundas no governo, né? Eles queriam que já agisse, que derrotassem, já tirasse o czar, já fosse tudo rapidinho. Essas mudanças ocorreriam com a tomada do poder pelos trabalhadores e com o estabelecimento do socialismo na Rússia. Já os mencheviques, os bolcheviques já eram mais agitados, né? Já queria a transformação mais rápida. Já os mencheviques pretendiam promover reformas graduais até atingir o socialismo. Essas reformas seriam implantadas por meio de alianças entre os trabalhadores e a burguesia russa. Os mencheviques eram um pouco menos radicais, ao contrário dos bolcheviques, que tinham como líder o Lenin. Bom, as revoltas populares que começaram a ocorrer. Vamos ali para a página 306. Bom, sempre se lembrem dessa questão. A Rússia ela acabou sendo o primeiro país a se tornar socialista do mundo. Bom, as revoltas populares, ali na página 306. No início do século XX, o Império Russo se envolveu em uma guerra contra o Japão, pela disputa dos territórios da Manchúria e da Coreia. As derrotas russas ampliaram a oposição ao governo czarista de Nicolau II e contribuíram para tomar parte da população russa ainda mais pobre. Essas revoltas populares, aqui eu estou falando das causas que já foram surgindo para ir contra esse czar. A Rússia, quando ela se envolveu nessa guerra contra o Japão, ela não tinha nem armas, para vocês terem uma ideia. E eram guerras que ocorriam fora do território russo, porque se fosse talvez dentro do território russo, os russos, não sei se vocês se lembram do Napoleão Bonaparte, acho que vocês viram ano passado, no 8º ano, quando ele tentou invadir a Rússia, ele nem conseguiu por conta do frio, mas ele não tinha preparo nenhum. Mas já que essa guerra ocorreu fora da Rússia, os soldados russos acabaram sendo dizimados, né? Acabou todo mundo morrendo. Então a Rússia acabou perdendo essa guerra contra o Japão. Assim ocorreram, aqui falam, as derrotas russas ampliaram a oposição ao governo czarista de Nicolau II e contribuíram para tomar parte da população russa ainda mais pobre. Assim ocorreram diversas revoltas populares e greves nesse período, que foram violentamente reprimidas pelo governo. Em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, uma manifestação pacífica, reivindicando melhores condições trabalhistas, foi atacada por guardas imperiais, ferindo e matando centenas de pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e motivou os trabalhadores a promoverem novos protestos contra o autoritarismo do czar. Ou seja, as pessoas foram nesse domingo, lá no Palácio do Nicolau II, lá na frente, protestar, pedindo melhoras na questão do salário, pedindo por conta da fome, era muito, muito grande a fome naquele lugar, melhores salários, melhores condições de vida, já que o czar vivia num luxo extremo junto com a família dele, muito dinheiro passava pelas mãos dele, eles viviam de um jeito, nossa,
E a população cada vez mais padecendo de fome, padecendo de frio, vivendo em uma situação precária. As pessoas foram tentar, de maneira pacífica, ali protestar, conversar com o Nicolau II, né, que era o czar ali do momento, né, para tentar resolver essa situação. O que ele fez? Ele acabou oprimindo a população com as suas tropas, ele acabou soltando, acabou sendo uma carnificina total. Ele mandou as tropas dele fuzilar as pessoas que estavam ali. E esse foi um dos motivos também que gerou mais oposição ao czarismo. Um dos primeiros motivos foi a guerra contra o Japão, que a Rússia tinha perdido, ou que quando que eu sempre falo para vocês, quando vocês um país entra numa guerra, as consequências quem vai acabar pagando vai ser as pessoas. Não vai ter outro jeito, né? A situação vai, ainda mais quando você perde uma guerra. Quando você ganha, já vem as dívidas para você pagar. Imagina quando você perde uma guerra, que nem a Rússia perdeu. Então as pessoas, né, foram tentar protestar, foram tentar conversar, e ele acabou mandando fuzilar todas essas pessoas. Aqui no terceiro parágrafo fala que, com o objetivo de melhorar a sua organização e de ampliar a sua representatividade política, os trabalhadores criaram os sovietes, conselhos formados por delegados eleitos por camponeses, operários e soldados. Ali fala agora do fim do czarismo. Por que de fato acabou tendo um fim essa questão do czar? Buscando se manter no poder e melhorar sua relação com a população russa, Nicolau II promoveu algumas reformas. Entre elas estava a fundação de um parlamento, composto por deputados eleitos pela população que auxiliava nas decisões políticas. Além disso, ele legalizou os sindicatos de trabalhadores. Até então, são decisões legais que ele tomou ali, né? Contudo, a Primeira Guerra Mundial trouxe muito sofrimento à população russa. Embora o exército do país fosse numeroso, estava despreparado e tinha poucos recursos. Desde a época da guerra contra o Japão, eles já eram totalmente despreparados, né, para entrar numa guerra, né? Eles não tinham armamentos, não tinham nada. A população era em si a maior parte agrária, que tinha acabado de se mudar ali para a cidade, se tornando trabalhadores operários, e não tinha armamento, não tinha preparação nenhuma para entrar numa guerra, ainda mais, você pensa só numa guerra contra a Alemanha, né? A Alemanha, né, totalmente preparada, totalmente com a indústria bélica toda fortalecida. Bom, embora o exército do país fosse numeroso, estava despreparado e tinha poucos recursos. Dessa forma, houve um grande número de soldados russos mortos em combates. Como se isso não bastasse, o fato de a economia se voltar para as despesas de guerra fez com que a situação de pobreza de parte da população piorasse ainda mais. A própria insistência de Nicolau II em se manter na guerra ampliava a oposição ao seu governo, ou seja, ele estava ali na guerra, né, os soldados totalmente despreparados, perdendo cada vez mais soldados, porque não tinha armamento, não tinha preparo nenhum, a população padecendo de fome por conta dos investimentos ali na guerra, tirava da boca das pessoas, da população, para jogar ali na Primeira Guerra Mundial, foi gerando ainda mais uma insatisfação com esse czar, e ele não se tocava, né? Aqui fala que a própria insistência de Nicolau II em se manter na guerra ampliava a oposição cada vez mais ao seu governo. As pessoas queriam que ele saísse da guerra. Como assim? Não tem preparo, não tem dinheiro, as pessoas estão com fome e ele está tirando da gente para jogar numa guerra. Durante o inverno de 1917, uma forte crise de abastecimento gerou fome entre a população, que se revoltou e promoveu diversas mobilizações violentas, iniciando a Revolução Russa. Nicolau II não conseguiu controlar a situação e foi obrigado a deixar o poder em 1917. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre a Revolução Russa, né? Até então nós falamos sobre os antecedentes, como que era, né? Vimos que a Rússia era um país agrário, que depois, com alguns investimentos, ela conseguiu se modernizar um pouco, e essa população agrária acabou vindo para a cidade, começou a trabalhar nas cidades e gerou uma nova classe, que era dos trabalhadores urbanos ali e dos pequenos burgueses. Vimos que a insatisfação com o czar era cada vez maior por conta das decisões autoritárias que ele tomava. Vimos que uma das questões também foi a questão do Domingo Sangrento, que ele oprimiu a população com fuzis. Agora nós chegamos de fato à Revolução Russa, né? Como que eles conseguiram de fato tirar o czar do poder e fazer essa revolução, implantar o socialismo ali na Rússia. Bom, após a saída do czar, né,
do governo russo, teve início o governo provisório, formado por liberais e conservadores moderados. Esse governo realizou diversas reformas, como a garantia dos direitos de liberdade de imprensa, né, que até então também não tinha, por conta do czar. Ele também não queria que que a imprensa caísse matando em cima dele, né, falando mal dele. Organização política, regularização da jornada de trabalho de 8 horas, que até então também as pessoas trabalhavam muito mais de 8 horas por dia. Entretanto, nesse período, a Rússia se manteve na Primeira Guerra Mundial, o que contribuiu para que grande parte da população permanecesse em situação de miséria. Dessa maneira, o governo provisório não conseguiu controlar a revolta popular. Em meio a uma disputa pelo poder do país, os bolcheviques, né, que eram os mais radicais, liderados ali por Lenin, organizaram uma insurreição. Quando nós falamos uma insurreição, não uma revolta ali, com o apoio de tropas de trabalhadores armados e unidades militares, os revolucionários conseguiram tomar o poder depondo do governo provisório. A Rússia até então estava sendo governada ali por conservadores e liberais ali moderados. Os bolcheviques fizeram o quê? Foram lá e tomaram o poder, porque a Rússia ainda estava na guerra, a população ainda estava padecendo, né? E foi o que ele fez? Foi lá e tomaram o poder. Aqui fala os bolcheviques no poder, as iniciativas que eles tomaram. Chegando ao poder, os bolcheviques, liderados por Lenin, promoveram uma série de mudanças. Observe a seguir algumas das principais transformações ocorridas nos principais anos de governo bolchevique. Estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias, extinção dos latifúndios e desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses, criação de tribunais de justiça formados por cortes populares em substituição às antigas instituições judiciárias, confiscos dos bens da nobreza e da igreja ortodoxa, além da abolição do ensino religioso na escola. Até então a Rússia, essa questão da igreja ortodoxa, ela era muito forte, a igreja mandava bastante na Rússia. Essa questão dos bolcheviques no poder, eu vou falar agora na próxima aula, porque é uma questão um pouquinho mais complicada para vocês entenderem, né? E agora já tá dando 17 minutos de vídeo, daí vai ficar um pouco extenso demais para vocês conseguirem entender. Mas é um pouco meio complicado essa questão que os bolcheviques tomaram o poder, tá? Por hoje nós ficamos por aqui, daí amanhã eu falo para vocês essa questão dos bolcheviques, né? Como que eles tomaram o poder.